Bem-vindo ao nosso Cine Terapia. O que é o Cine Terapia? Esse daqui é o momento onde você assiste um filme para fazer a terapia. É isso mesmo. O nosso inconsciente, começa a se identificar com o filme. E o que te trouxe de reflexão esse filme? Quando você assistiu, o que tocou o seu coração? O Pretendente. Eu particularmente amo filmes de época, eu acho lindo, bem reflexivo. Eu espero que você tenha gostado. Então, o que traz esse filme para nós? Como viveu as nossas ancestrais, né? Ele trata uma história de amor, é um filme bem leve, bem suave, mas muito profundo. Então, pare e pensa. Por que será que o feminino está tão ferido? Porque há muito tempo o nosso feminino vem sendo ferido ancestralmente, tá? Então, ela era uma mulher que ela não tinha direitos de escolha, era o pai que tomava decisões. Como a mãe dela faleceu, ela foi colocada em um convento com normas rígidas, muito criticada. Então, ela começou a rejeitar essa essência feminina. Então, ela sonha com uma liberdade. E o que é a liberdade para essa mulher? É um casamento. Então ela tinha muito dinheiro, sim, vem de uma família muito próspera, mas ela é tratada como um peso. O pai não quer se relacionar com ela. Então ela é uma órfã, porque a mãe faleceu, e uma órfã de um pai vivo, que quer viver a própria vida, que quer viver as suas próprias questões e não quer olhar para essa filha. Então ela se torna um problema, ela se torna um fardo, tá? Então ela é criada para submissão, para ser comportada, para ser boa moça, para bordar, para fazer os serviços de casa, profundamente criticada. E o que acontece? Quando um feminino está ferido, quando uma mulher está ferida, o que ela faz? Ela fere outra mulher. Então você vê ali as freiras, aquelas mulheres naquele ambiente, rígidas, agressivas, por trás dessa religiosidade, tá? E eu não quero aqui criticar religião nenhuma, mas por trás dessa coisa religiosa, uma certa agressividade, uma falta de amor, né? Uma crítica profunda. Então, para e pensa. Ela foi criada para ter medo, para ser sacrificada, para se sacrificar. Então, por muitas gerações, foi assim que as mulheres foram criadas, para o autossacrifício. A mulher é o quê? É aquela que se sacrifica. A mulher é aquela que não tem vontade própria. A mulher é aquela que não tem voz. A mulher é aquela que não toma decisões. Quem decide são os outros, tá? Então, é interessante essa frase que tem no filme. Todas as coisas boas do mundo nascem de algo ruim. Então, sim, nós estamos profundamente feridas. O nosso feminino está ferido geracionalmente. Mas o que de bom pode vir disso? Nós estamos em uma época onde nós temos direito, nós temos voz. Se as nossas ancestrais foram caladas, se casaram porque alguém escolheu o seu marido, não teve o direito de escolha, nós temos. Então eu quero que você pare e pensa, quando você olhar para a história das suas ancestrais, o que elas precisaram sacrificar? O que elas precisaram abrir mão? Você hoje tem o direito de fazer diferente. Você tem a liberdade de escolher. E muitas mulheres, na sua escolha, no inconsciente, vai lá e escolhe maridos que as fazem sofrer o mesmo que a sua mãe, do que a sua avó, a sua bisavó. Muitas mulheres, na sua escolha chamada de liberdade, escolhe relações abusivas, escolhe a infelicidade, escolhe uma vida de prisão e de sacrifícios. Então, pare e pensa, o que você tem escolhido para a sua vida? Então, deixa eu olhar tudo que eu anotei aqui para vocês. O pai dela é extremamente ausente e indisponível. Trata ela como um problema. Ele diz para ela, você é um problema para mim. E ainda mais para si mesma. Por quê? Porque ela tinha uma raiva profunda do masculino. Ela tinha muita raiva de não ter direito de escolha. Ela só queria ser livre, poder fazer as suas escolhas, poder escolher um marido. Na verdade, ela queria uma liberdade chamada casamento, né? Então, o pai é extremamente provedor. Ele vive uma vida promíscua. A gente vê ali aquela casa cheia de festas, cheia de álcool, cheia de mulheres dançando, mulheres
se oferecendo, porque é isso. A mulher, durante a história, ela ou era uma mulher para ser esposa e procriar, ou era a mulher que tá ali para ser usada sexualmente. E não mudou muito. Hoje as mulheres na liberdade, chamando tudo de liberdade, elas hoje querem ser as provedoras, hoje elas saem da sua própria casa para ir na casa de um homem para ser usada. E ela diz, não, eu sou independente, eu faço as minhas escolhas. Mas não mudou muito. Se a gente para e é sincera, as mulheres continuam em um ciclo de dor. Como o pai dela falou assim, olha, você é um problema para mim, mas ainda mais para você. Será que você tem sido o seu maior problema, sua maior inimiga, te conduzindo para caminhos de dor, tá? Então, ela diz, pai, eu só quero ter uma família e ser livre, tá? Após o falecimento da mãe dela, ela passou a ter, o pai começa a ter inúmeras mulheres. Então, o que ela entende? Eu não tenho lugar. Eu não tenho importância, eu não sou importante. E na percepção dela, quem está fazendo isso comigo? O meu pai. Então ela é extremamente raivosa, ela confronta o pai, ela confronta as regras da sociedade, tá? Então ela é uma mulher sem mãe, sem referência de feminina, criada para ser submissa, extremamente castrada, profundamente ferida pelo próprio feminino, porque ali naquele convento, quem é que está ferindo a mulher? É as próprias mulheres. O feminino, ele é ferido por outro feminino. Ela é criada para o sacrifício, tá? Então a educação dela é feita por quê? Por mulheres. Então o pai, o que o pai dela faz? Coloca ela à venda em um jornal. Porque o pai está prestes a se casar com uma mulher básica, mais nova do que ela. E ela, pai, isso é um absurdo. Aí o pai, é? Ok. Coloca ela à venda. Por quê? Porque antigamente as mulheres tinham que ter um dote para poder se casar. Quanta humilhação, né? Ser vendida, ser tratada como um fardo, ser tratada como um peso, ser a pessoa problema. Então as épocas mudaram, mas será que as coisas mudaram? Então ela é profundamente desrespeitada pelo pai. E o pai começa a buscar um homem para se livrar desse problema, para pegar o dinheiro, paga, mas some com esse problema daqui. Então assim a gente percebe uma raiva profunda que ela tem quando o pai escolhe o marido, né? E ela conhece ali e ela é agressiva com ele. Ela coloca as condições para o casamento. Então, ela fala, olha, eu vou conviver com você um ano, te dou esse dinheiro, mas depois eu quero a minha liberdade. Então, muitas vezes a mulher está tão profundamente ferida que ela já entra numa relação com data de separação. Ela já entra numa relação falando assim, se não der certo eu me separo. Se não der certo, né? Entende? Ou seja, muitas vezes as mulheres já casam pensando na separação. Já entram com medo, com raiva. Ela é extremamente agressiva com esse marido, boa parte do filme, a gente acompanhando ali a história. E é muito engraçado, né? Tem umas cenas muito engraçadas. Ela não tem respeito por ele, ela trata ele com desprezo, ela trata ele como inútil, não aceita a ajuda dele. É isso uma mulher raivosa, uma mulher com o feminino ferido, uma mulher que sente raiva do masculino. Ela se torna o próprio masculino. Em que sentido? Eu não preciso de você para nada. Você é um inútil. Porque ali ele era o pobre, né? Ele era o sem berço. Ela pensava isso dele. Então ela trata ele assim, você precisa do meu dinheiro. É você que precisa de mim. Eu preciso de você para a minha liberdade. Mas quem realmente está precisando de mim aqui é você. Então eles têm esse acordo. Então eles não se conhecem. Eles têm falas desencontradas. Eles não se conhecem. Eles não se veem. Não conhecem as suas histórias. E quantas de nós estamos entrando em relacionamentos sem enxergar o parceiro, sem vê-lo de fato, sem buscar compreender a história desse homem? Porque a história dele conta pra gente quem ele é. E as mulheres, muitas vezes nas suas carências, nessa vontade de achar que o casamento é a solução da vida, que a solução está em um homem que vai suprir suas carências, as suas feridas com seu pai, as feridas do abandono, da rejeição. Ela pensa o quê? Em um homem. Não está tão diferente assim. Não é verdade?
Os tempos passaram, os séculos se passaram e as coisas continuam se repetindo. Então, ela não vê o homem real. E eles vivem o quê? Um casamento de aparência. Quantas mulheres hoje têm vivido casamentos de aparência? E é muito interessante, ela vai contratar uma mulher para tomar conta da casa dela. E aí tem uma parte no filme que a moça que cuida da casa, a empregada da casa, fica embaixo e ela que sobe para limpar as coisas. E a mulher fica segurando a escada dizendo, tô morrendo de medo. Ah, ainda bem. Então, assim, muitas vezes a mulher é controladora e ela quer fazer tudo, ela não consegue delegar. Não, você trabalha aqui, você que resolve isso daí. Faça do seu jeito, mas eu quero as coisas feitas. Ela não treina a mulher. Pelo contrário, é a empregada que manipula ela, é ela que encera, é ela que esfrega, é ela que limpa. Por quê? Porque uma mulher ferida, uma mulher no seu feminino ferido, ela é controladora, é ela que faz, é só ela que sabe fazer, ela não sabe relaxar, ela não sabe reconhecer sua própria beleza, sua própria feminilidade, e nós vemos isso ao longo do filme. Ela não usa joias, ela foi criada para se esconder, né? Porque é isso que as freiras fizeram. Ela não tinha espelho, ou seja, ela não se via, ela não se reconhecia, tá? Não é sobre olhar no espelho para armar o batom, é sobre se olhar no espelho e se ver, e se enxergar, reconhecer a sua beleza. É sobre se autorizar a relaxar, a brincar, a dançar, a sorrir. Uma mulher ferida, com seu feminino ferido, essa mulher com raiva do masculino, ela não sabe relaxar, ela não sabe se divertir. Então, ela é gentil, mas ela não sabe lidar com amor, ela só sabe fazer. Toda vez que o marido dela faz um ato de gentileza para ela, ou leva um presente, ou leva alguma coisa para ela não sabe receber, porque é assim uma mulher com o feminino ferido, ela não sabe receber. Ela se isola, ela se fecha, ela tem ciúme, mas ela não sabe identificar o seu sentir, tá? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui, eu quero falar tudo para vocês. E aí o que acontece? Ele é um pintor, ele tem uma alma, o homem artista, né? Esse homem mais na energia desse feminino, ele tem caráter, ele tem tudo que ele fez foi para tentar salvar a família dele, porque a irmã estava cheia de dívida, cheia de problema, ele foi lá e pegou o dote dela e fez um pagamento. Só que ela não sabe disso. Ela só vê ele pelas lentes da raiva dela, pelas lentes da mágoa. E é interessante porque aí ela fala para ele, eles começam a conversar para como foi que a gente se conheceu, para poder passar essa aparência de um casal perfeito. E ela fala de uma relação idealizada. E ele começa a rir. Por que eu vou te carregar? Existe carro para isso, existe cavalo para isso. Eu jamais faria isso. Então, às vezes, a mulher, quanto mais ela tá com seu feminino ferido, mais ela idealiza algo que não é real. No entanto, quando ela vai se curando, ela vai mudando essa relação. Quando ela vai começando a enxergá-lo, começando a vê-lo, vai mudando, né? Ela é uma boa dona de casa, ela vai criando esse lar para ele, eles começam a se conhecer, começam a se ver. Ela se torna a inspiração das pinturas dele. Gente, a mulher é a sabedoria. Ela vai lá e faz um negócio, né? Ela que vende as obras dele, mas ela não conta para não humilhar ele, para não diminuí-lo. Então, à medida que nós mulheres somos a sabedoria, nós temos esse poder de ir transmutando as coisas, de ir mudando, de ir gestando uma nova realidade. Então é isso que vai acontecendo ao longo do casamento, à medida que ela vai se curando, que ela vai baixando as defesas, que ela vai se deixando ser amada, que ela vai se permitindo se divertir, que ela vai vendo que ela é uma musa inspiradora para ele. Ela vai se relaxando e se deixando ser guiada por esse amor. E aí aquilo que ele ria, que disse que jamais faria, ele faz. Quando ele vai lá no hotel buscá-la, ele a carrega no colo. Porque o masculino, o masculino real, um homem no seu masculino saudável, tudo que ele quer é ver a sua esposa feliz, é ver a sua mulher feliz, tá? Então, ela inspira, né, as ideias dele, ela elogia,
Então eu quero que você pare e pense. Como está o seu feminino? Como está a sua vida amorosa? Como estão os seus relacionamentos? Então, sim, o nosso feminino anda profundamente ferido, mas nós podemos começar a nos curar, aprender a receber, aprender a relaxar, aprender a descansar, aprender a delegar, não é verdade? Então, apreciar a vida. Existe sim um caminho para a cura do feminino. Existe sim uma jornada para você, se o seu casamento não está bom, para você resgatar o seu casamento, para você resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio, começar a se olhar no espelho e de fato se enxergar. Mas tudo isso não começa com a mudança do outro, mas sim com a sua própria mudança, com a sua transformação. Me conta aí, o que você achou do filme? Como foi para você? E olha, só para fechar aqui algo, como que o marido dela olhava as mulheres como algo feio, como um demônio. E à medida que ele também vai se relacionando com ela, ele também começa a se curar e a ver a beleza, a ver um anjo e não mais um demônio. E aí ele começa a idealizar essa mulher que é um anjo. Então ali eram duas pessoas profundamente feridas e que se autorizaram a se conhecer, a viver o seu processo e a amadurecer durante o casamento. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Pega esse vídeo, compartilha. Vamos despertar mulheres. Mulheres curadas, curam. Mulheres curadas, amam.